Pessoal, então nossa aula está sendo gravada. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Agradeço a presença de todos novamente, né? Temos aí um número significativo de alunos, né? Embora está faltando bastante, mas enfim, com certeza eles devem ter algum outro tipo de algum motivo justo para não estar entrando nesse horário, mas porém nossas aulas ficam gravadas, né? Aí pelo menos eles poderão assistir depois. Pessoal, é o seguinte, então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Mas nós vamos fazer um projeto hoje, na verdade é um modelo, né, de um projeto, para a gente poder. Valeu, Roger. Para a gente poder utilizar ele como modelo para poder fazer o nosso exercício, tá bom? É um exercício avaliativo, porque pelo menos eu vou ver o pessoal está conseguindo. Porém, quem ainda não tem o equipamento, depois eu vou soltar um questionário de múltipla escolha também, para você poder responder com base no material, né, no conteúdo que eu for passando nesse vídeo aqui. Enfim, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Aqui, ó. Vamos compartilhar a área de trabalho. Perfeito. Então, completo. Vocês estão vendo um bloco de notas aí? Sim? Eu vou ter que colocar um. Eu deveria ter posto outro monitor aqui do lado, né? Valeu, Gabriel. Perfeito, obrigado. Gente, é o seguinte. Então, o nosso projeto vai se basear, ok? Vai ser um projetinho de perguntas e respostas, eu ensino como quiz, né? Ele vai conter aí no mínimo 10 perguntas, certo? Essas perguntas serão de múltipla escolha. A gente vai colocar as radio buttons e o usuário vai escolher a resposta correta. Aí a gente vai ter que seguir algumas regrinhas, tá bom? Regrinhas assim, o quê? São o que eu incluí aqui que eu acho interessante a gente avaliar, né? Utilizar para o nosso projeto. Vai ser assim, ó, ao final das respostas, o programa, né? Ele vai ter que mostrar a pontuação do usuário, por exemplo, parabéns, você fez, é, acertou 8, né? Vai mostrar a quantidade de acerto, acertou 8 questões e errou duas, né? Esse é um total de 10. O formulário, eles não poderão ser fechados pelo usuário. Então, são formulários sem borda, né? Sem borda, sem o botão de fechar. O formulário principal vai ser maximizado, ele vai abrir em tela cheia. E os demais, que são os formulários para perguntas, vão aparecer no meio desse formulário. Pode ver aqui que eu coloquei que esses formulários de perguntas deverão ser centralizados. As perguntas deverão ser de múltipla escolha, 4 alternativas. Você vai definir o seu assunto, mas uma dica, tá? Defina um assunto único para todo o seu quiz. A não ser que você vai fazer um assunto, sei lá, sobre conhecimentos gerais. Interessante. Mas se você, sei lá, às vezes a pessoa começa fazendo perguntas não sei, sobre um anime, e depois ele termina fazendo perguntas sobre história, né? Enfim, né? Fica meio desconexo. E quando o jogo iniciar, a gente vai zerar as variáveis. Ó, tudo que eu tenho aqui, a gente vai fazer nesse projeto dessa videoaula, ok? Obviamente de forma reduzida. Eu não vou fazer as 10 perguntas, vou fazer aí, acredito, umas 3. Aí vai ficar como modelo para vocês fazerem, né, o projetinho de vocês. Aí também, tá bom? Então eu vou fazendo aqui por partes. Tendo dúvida, pode falar, pode perguntar aí, a gente esclarece a dúvida aí no momento necessário aí na hora, né? Então, é o seguinte, todos o que a gente vai utilizar para fazer isso aqui, obviamente vai ter esse modelo aqui, mas o exercício que eu mostrei a videoaula anterior, que foi de troca de valores entre variáveis, a gente vai utilizar também. E exercícios anteriores que nós utilizamos as radio buttons, é o que é o objeto de controle que a gente vai utilizar para poder escolher, certo? Enfim, vocês vão conseguir, não se preocupem, vamos fazer por partes, beleza? Então vamos lá. Eu vou iniciar um novo projeto aqui. Vou chamá-lo de Projeto Quiz, que é um projeto de Windows Forms. Ó, uma coisa importante de se comentar.
Tem muitas formas de fazer esse projeto quiz. Por exemplo, eu vou pedir para vocês fazerem para cada pergunta, um formulário. Então, se vocês tiverem 10 perguntas, como é o que eu pedi para vocês, vocês vão ter 10 formulários para pergunta, mais um formulário principal. Então, no mínimo, o nosso projeto vai ter aí 11 formulários. Ah, professor, se eu fizer mais um formulário para mostrar pontuação, vai ser lá chamado no final. Beleza, então, um formulário principal, mais 10 formulários para pergunta e mais um formulário final. Pode ser? Pode ser. Por que que eu falei que tem pessoas que fazem diferente? Tem pessoas que fazem tudo com um formulário só para perguntas. Aí ele vai trocando as perguntas conforme a pessoa vai clicando no próximo, ele vai trocando a label e os valores. Ou ele deixa oculto as perguntas e as alternativas, e quando a pessoa vai passando no próximo, ela teria a ilusão que está mudando de tela, mas na realidade só está deixando visível um outro objeto e ocultando um outro objeto anterior. Mas vamos fazer aqui dessa forma, com vários formulários, tá certo? Depois que você fez esse aqui, com base no que eu vou explicar hoje, nada impede, né, de você procurar outras formas aí de fazer. Mas ficando completinho isso aqui já vai ficar bem legal, vocês vão ver. Quer ver? Vamos lá aqui, ó. Esse é o formulário principal que está carregado. Eu já vou mandar ele abrir em tela cheia. Aqui, ó, Window State. Vamos colocar aqui maximizado, certo? Pessoal, se a videoaula ficar muito grande, depois vocês dão uma aceleradinha aí, que eu acredito que é porque eu vou repetir bastante coisa que às vezes vocês já sabem. Então, ó, ele está maximizado. Vou colocar um fundo nele, tá bom? Vem aqui, ó. É, Background image, eu vou pegar uma imagem, vou importá-la aqui. Acho que está em downloads que eu baixei agora, certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tudo bem? Bom, então vamos lá. E aqui, ó, o background, vamos colocar stretch. Ele ajusta, tá vendo? Aí quando eu dou um play, né, ele vai ser maximizado e ele vai ocupar toda a tela, né? Pode ver que ele vai ocupar toda a nossa tela aqui. Eu vou até tirar essa borda aqui. Não quero que o cara feche, não. Form Border Style, coloca none. Agora, pelo menos, ó, pegou a tela inteira. Nossa, professor, como fecha? Aqui você pode usar o Alt F4 mesmo que dá certo. Deixa eu ver. Pronto. Tem como desativar, professor? Teria, mas em outros momentos eu mostro para vocês. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Ah, sim. Vou colocar no YouTube também, viu, Roger? Se alguém precisar sair em algum momento aí, depois vocês vão ter lá no YouTube, não tem problema não. Gente, vamos lá. Então aqui está o nosso projeto principal, né? Nosso formulário principal. Eu posso colocar um menu aqui, eu posso colocar um botão para iniciar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar. Vou colocar um botão, ou poderia ser um menu. Vou botar um menu. Menu aqui, ó, certo? Já vou aumentar o tamanho da fonte dele, ó. Deixa eu colocar aqui um 16. O backcolor dele eu vou colocar transparente. Prontinho, tá lá. E vamos colocar aqui quiz, né? E vamos escrever aqui iniciar. Iniciar. Vou pôr um tracinho aqui, um sinal de menos. Ele põe um separador e vou colocar o sair. Então vai ficar assim, ó. Quiz. Opa, bugou aqui. Iniciar e sair. O sair eu já vou fazer. Dois cliques nele. Down this.close. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos lá agora, é o seguinte. O iniciar, ele tem que iniciar o perguntas. Então eu vou fazer agora um formulário. Presta atenção que vai ser legal porque eu posso copiar e colar, tá bom? O design de um formulário para o outro.
Então vai ser o seguinte, eu vou pegar agora um novo formulário, ó. Projeto, adicionar formulário. Vou chamar ele de FRM P1. Por que P1? Pergunta 1, tá bom? Então, FRM P1. Depois eu vou ter FRM P2, FRM P3, assim por diante. Vou definir o tamanho padrão para eles, tá bom? Primeiro, vou alterar o tamanho da fonte dele, para tudo que eu colocar aqui ficar com essa mesma fonte. Pego aqui fonte, tamanho, vou colocar um 14 aqui. O tamanho desse formulário, deixa eu colocar aqui o size dele, pessoal. Size, ó. Vamos colocar um 720 ponto e vírgula por 480. Vamos ver como que fica. Aí, beleza. E vou tirar a borda dele, tá bom? Tira a borda dele. Todos vocês vão fazer isso. Form Border Style, None. Ele tem que abrir no meio da tela, como eu pedi lá. Coloca no meio da tela. Como? Start Up Position. Aqui, ó. Start Position, aliás. Center Screen. Ele vai abrir no meio da tela. Vou colocar só um backcolor para ele. Tá bom? Para ele ficar lá, para a gente identificar. Então, aqui está o formulário. Esse tamanho de formulário vai abrir lá. E vamos fazer o seguinte. Esse é o FRMP1. O que que eu vou ter? Eu vou ter uma label para fazer a pergunta. Aqui. Vou ter uma group box para colocar as perguntas. Tá vendo aqui, ó? Ou você pode colocar as perguntas no text da group. Fica a seu critério. Você poderia colocar a pergunta aqui. Qual a sigla para o estado de São Paulo? Você poderia colocar a pergunta aqui, certo? Mas eu vou colocar na label. Vamos lá? Deixa eu ver como que fica melhor. Não, vou colocar na label, né? Aí aqui, ó, o text dela, eu vou tirar. Pronto. Então está aqui, ó, o nosso, como se diz? Nossa group. E aqui eu vou colocar as alternativas, certo? Antes de eu colocar as alternativas, deixa eu colocar o botão aqui, que vai ser o botão próximo. Nossa, aqui. Vamos falar que ele é flat? Vem aqui, ó. Flat style. Coloca flat. Aí ele fica bonitinho assim, né? Ó. Text, escreve aqui próximo. Próximo. Isso tudo só é design, né? Nada de programação ainda. Próximo aqui. E vamos fazer o seguinte. Dar um nome para ele. Esse vai ser o BTN próximo. Sem acento aqui em cima, tá bom? E esse aqui é a pergunta. A pergunta é... Quer ver? Você pode tirar o auto size dela e deixar ela do tamanho aqui, ó, mais ou menos aqui. Aí você centraliza, se você quiser, tá bom? Aqui no alinhamento de texto, onde você tem o text align, manda ele centralizar aqui no meio, ó. Tá vendo? Aí você vai colocando o texto, aí ele vai aparecendo lá. Beleza? Aí, ó, certo? Aí mesmo se for maior, né? Opa, peraí. Tô digitando algo bem aleatório, né? Vocês estão vendo? Tá vendo? Aí ele vai quebrando aqui a linha. Enfim. Então aqui vai ser a pergunta. Vamos colocar a nossa primeira pergunta. Qual a tecla de atalho para executar o programa no C Sharp, no Visual Studio, no Visual Studio, independente se é o C Sharp, ele vai ser. Qual a tecla de atalho para executar o programa no Visual Studio? A gente sabe que é o F5, né? Então é uma pergunta aqui. E eu vou colocar as alternativas aqui, beleza? Então, ó, uma label, tirei o auto size dela aqui, ó, para poder mudar o tamanho dela e coloquei o alinhamento de texto aqui no meio. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar as alternativas. Aqui vai ser radio buttons, ó, radio button. São, pessoal, uma, duas, três, quatro alternativas eu pedi para vocês colocarem, né? Só que é o seguinte, não precisa mudar o name para elas. Você só vai dar o name
para a alternativa correta. Então, por exemplo, suponha que a correta vai ser aqui nessa primeira, e esse vai ser o RBTN certa. Ó, RBTN certa. Aí os outros aqui estão de outros nomes, tá? Rádio Button 2, Rádio Button 3 e Rádio Button 4. Ok? É o seguinte, você poderia colocar aqui RBTN errada 1, RBTN errada 2 e RBTN errada 3. Mas nesse princípio aqui, não tem necessidade, tá? Vamos ganhar tempo. Ó, eu vou alinhá-las aqui à esquerda, elas aqui, todas aqui, ou eu coloco aqui no meio. Enfim, fica a critério aí de vocês. Deixa eu pôr aqui, vai. É porque aqui a alternativa é bem pequena, né? As alternativas. A resposta correta eu vou colocar aqui no RBTN certa, certo? Beleza? Não precisa estar no início, eu posso mudar ela de lugar, é óbvio, né? Então eu posso colocar ela aqui, ó, aqui, beleza? Então essa é a certa, eu já vou pôr a resposta certa. A tecla de atalho, como vocês sabem, é o F5. Agora aqui eu vou pôr é, Ctrl F5. O duro que Ctrl F5 também pode, então eu não vou dar essa opção pro cara. Vou falar que é o F4. F4. Vou falar que é o F12. F12. Ou, ou, por exemplo, Ctrl F13. Vocês já viram esse meme? Aperta F13. Enfim. Peraí. Opa, é meme da área mesmo, né? Gente, olha lá. Então tem aqui as alternativas: F4, F5, F12 ou Ctrl F13. Então nós sabemos que a certa está aqui, ó. Por quê? Nós colocamos aqui, né? Tá aqui o RBTN certo. Beleza? É, né? Vixe. Eu sou ótimo para fazer piadas. Vocês perceberam? Ridículo. Gente, vamos lá, vamos lá. F4, F5, F12 e o Ctrl F13 é a correta essa aqui. Fechou. Isso aqui é só visual. Não tem programação ainda. Certo? Não tem. Agora eu vou fazer a programação. Depois a gente vai fazer o próximo. Ou melhor, já vou desenhar o próximo. Vamos fazer assim? Aí vocês podem seguir esse raciocínio também. Desenha todos e depois começa a programar. Acompanha comigo. Tá aqui o design. Tá aqui o design. Nesse. Não, aí é pra zoar, né? Eu essa é pra acabar. Gente, vamos fazer o seguinte. Vou criar um novo formulário, ó. Cadê? Projeto, adicionar formulário. Vai ser um formulário? Vai ser o FRM P3. Não, P2, porque a gente fez um P2. Tá aqui o P2. Vamos fazer o que a gente fizemos com o outro, tá bom? Acompanhe comigo. Tira a borda, muda o tamanho e e aí manda ele abrir centralizado. Então vamos lá. Tira a borda, informe border style, none. Agora a gente colocou o padrão de 720. Você pode mudar, tá? Não precisa ser esse tamanho. 480. Manda ele abrir no meio da tela. Aqui, ó. Start Position Center Screen. Pronto, vai abrir no meio da tela. Eu só vou mudar a cor aqui, tá? Eu vou pôr uma cor diferente, tá? Eu não, acho que não lembro se foi essa aqui. É um pouco mais claro isso. Perfeito. Tá abrindo no meio da tela. Tranquilo. Ah, outra coisa, né? Não, beleza, tá tranquilo. Vamos lá fazer o seguinte. Alterei isso, faltou alterar o tamanho da fonte. Só que notem que eu vou alterar o tamanho da fonte e ele vai mudar o tamanho do formulário. Isso é normal. Eu acho que foi 14 que a gente usou. Ó, mudou. Aí vem aqui e muda o size. Então, primeiro você muda o tamanho da fonte, tá? E depois você muda o tamanho do formulário. 720 por 480. Agora, pessoal, olha que legal. Eu vou copiar, tá? Tudo que tem aqui na interface, ó. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V lá no P2. Vendo? Ó, tá igual. Ó, vim aqui, selecionei tudo, Ctrl C, vim aqui,
Dei Ctrl V, colou aqui. O que eu faço agora? Mudo a pergunta. E mudo a opção correta. Beleza? Vamos fazer outra pergunta aqui. Por exemplo, é... deixa eu ver. Vamos ver. Será que a gente faz pergunta de programação mesmo? Não? Sei lá, vamos colocar aqui. Qual o nome do objeto de controle utilizado para exibir vários valores em forma de lista? A list box, né? Tá bem óbvio, mas vamos colocar. Olha aqui, aonde que é a resposta certa? É o RBTN certo. Então coloca a resposta nele, tá bom? O usuário final não vai saber, né? A gente vai mudar ele de lugar. Põe aqui, list box. Agora vamos mudar ele de lugar. Então, vou pôr ele aqui embaixo. Pronto, list box. Aqui eu vou colocar, por exemplo, text box. Aqui eu vou colocar button. E aqui eu vou colocar group box. Tá bom? Correta esta aqui, porque a gente colocou ela no RBTN certa. Acho que vocês já devem ter acompanhado o meu raciocínio, que na hora que eu fizer o if aqui do botão próximo, eu vou falar if RBTN certa se for selecionado, aquela é a resposta correta, né? Então, vamos lá. Só pôr um ponto de interrogação aqui. Pessoal, eu só vou fazer mais um formulário de pergunta, tá bom? Vem aqui, projeto, adicionar formulário. Vai ser o FRM P3. Mesmo tamanho, vamos lá fazer tudo de novo? Vamos fazer aqui na ordem. Vamos mudar a fonte, muda a fonte, cadê? Fonte, tamanho 14, form border style none. Vamos descendo aqui, a gente muda agora o tamanho 720 por 480, o meu tamanho que eu escolhi. E aqui o start position center screen. Pronto, eu vou colocar uma corzinha nele aqui, só para diferenciar. Pronto. Então, está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V aqui. Colei. Só que eu vou acabar mudando a cor da fonte, tá? Vou pôr branco aqui. Não, a fonte. For color. Pronto. Nesse formulário aqui. Aí é o seguinte, vamos mudar a pergunta aqui. O que a gente pode perguntar? Vamos ver. O que a gente pode perguntar aqui? O raciocínio meu hoje tá bem devagar, desculpa, tô cansado. Vamos ver. Nossa, tanta coisa a perguntar. O comando. O comando para chamar uma caixa de diálogo. Ok? Então vamos lá. Caixa de diálogo é a message box. Pessoal, acha onde está a resposta certa. O RBTN certo está aqui embaixo. Então vamos colocar aqui. O comando é o messagebox.show. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Pronto. Só mudei de lugar, certo? O comando aqui vai ser this.close mais vamos colocar aqui um application.show só para confundir a pessoa. Esse comando não existe. E aqui vamos colocar aqui um dialog result. Também não é um comando existente, né? Então, é o seguinte. Agora a gente tem que fazer a parte da programação, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Ó, se acontecer do áudio
cair, aí vocês me falam, tá? Meu filho apareceu aqui agora. E deixa a luz acesa, aceso, ó. Enfim, acho que vocês não estão me vendo muito, né? Tá longe, se ele apagar, vai ficar apagado, né? Agora, pensa comigo. A gente vai fazer a parte da programação. Antes de eu fazer a programação, vamos colocar mais um formulário, que vai ser o formulário final. No de vocês, vocês vão ter 10 formulários para pergunta, o formulário principal e o último que vai ser o formulário final, que eu vou acrescentar agora. Ó, projeto, adicionar formulário, certo? Vai ser o FRM final. Tchau. FRM final. Vamos deixar o mesmo padrão? Tamanho de fonte, tamanho se quiser aumentar o formulário também, pode, não tem problema, tá? Eu vou, pelo menos, tirar a borda, Form Border Style, cadê? Cadê? Tá na minha cara aqui, na minha face, eu não tô vendo aqui. Falando nisso, tem gente que às vezes não tá em ordem alfabética, né? Isso eu já devo ter falado antes, só para lembrar, tem gente que coloca em ordem de categorias, tá? Eu não depende, tá? Tem gente que gosta, mas eu prefiro em ordem alfabética. Porque a maioria dos comandos das propriedades eu já conheço, mas se você quiser utilizar também de categorias, também é uma opção. Então, ó, tirei a borda, a cor não importa, porque eu vou colocar um fundinho, um fundo ali, o tamanho da fonte 14, vamos fazer o seguinte, o size aqui, ó, 720 por 480, ou vamos aumentar, vamos pôr um maior, 1024 por 720, sei lá. Pronto, vamos mandar abrir no meio da tela aqui, ó, Start Position, Center Screen, beleza? Tá aqui o nosso formulário. E vamos mudar a cor por enquanto, mas depois o certo é colocar um fundo bonitinho, tá? Mas a gente, só para ganhar tempo, vou acabar não colocando. Então, deixa eu pegar aqui, sei lá, um verde, que seja. Então, está aqui, esse é o nosso formulário final, né? Então, vamos colocar aqui uma label, ó, label. Vamos colocar um aviso aqui, é só um aviso para ele, né? Você concluiu o, o quiz. Isso, pessoal, é questão de design, tá? Isso aqui não tem necessidade, né? Pode mudar, pode colocar só uma foto. O que eu vou colocar aqui vai ser a pontuação dele, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó, vou ter a label aqui, ó, que vai ser uma label, vai falar dos acertos, dos erros, também o acerto e o erro, e o botãozinho para ele finalizar, tá bom? O botão para ele finalizar. Ou, no caso, fechar ou reiniciar, que seja. Vamos só deixar fechar aqui e vamos colocar ele do tipo flat. Tá aqui, pronto. Seguinte. Essas duas aqui, a gente precisa mudar o name delas. Essas duas aqui, a gente só vai utilizar só para só rótulo mesmo. Então, vai ser assim, ó. Vamos colocar aqui acertos. E aqui, erros. Prontinho. Aqui, ó, na frente, a gente vai... Pode deixar assim, porque na hora que ele carregar o formulário, a gente vai mudar essa mensagem. Mas, ó, muda o name dela, porque a gente vai usar na programação. Essa vai ser o LBL acertos. Gente, essa aqui vai ser o LBL erros. Erros. Pronto, e esse é o BTN fechar. BTN fechar. Prontinho, prontinho. Então, acompanhe comigo agora. Vou digitar aqui para vocês.
Então, ó, primeiro eu chamo o form 1. Form 1 é o inicial, né? Aí do inicial, quando ele iniciar o jogo, vamos falar assim, o quiz, né? O quiz, né? Aí ele vai chamando as perguntas. Então ele vai chamar pergunta um. Depois da pergunta um vai para a pergunta 2. Aí a pergunta 2 vai para a pergunta 3. E assim por diante. No meu caso, eu vou, depois que eu vou pular pro formulário final. No de vocês, vocês vão até o 10, né? E depois o 10, obviamente, vai chamar o FRM final. Quando ele fechar o final, vocês vão ver que a gente vai mandar ele fechar todos de uma vez aqui e voltar lá no início, certo? Acompanhem comigo. Então, vamos olhar aqui o que eu estou pedindo. Então, ó, formulário não poderão ser fechados pelo usuário, tá ok, porque todos não têm borda. O formulário principal é maximizado, eu maximizei ele logo no início aqui, vocês viram que eu coloquei o Windows State Maximized. Os formulários de perguntas deverão ser centralizados, vocês viram que eu coloquei o Start Position Center Screen. As perguntas deverão ser múltipla escolha de quatro alternativas, e aí está correto. O assunto que nós colocamos aqui é de programação, né, nesse exemplo. E quando o jogo iniciar, vamos ter que zerar as variáveis, beleza? Ó, eu falei sobre variáveis globais anteriormente, mas anotei aqui embaixo também, depois eu vou colocar esse texto para vocês, ou na descrição do vídeo, ou na nossa equipe aí também. Lembrando que a variável global, ela vai ser utilizada por todo o sistema, como está escrito aqui, e qualquer formulário vai utilizar. A gente vai criar uma classe com o nome de variáveis globais, e lá dentro a gente vai colocar isso aqui, ó. Public, static, int, acertos e erros. Professor, mas para eu não saber os erros, eu não posso subtrair da quantidade de acertos? Sim, né? Porque eu tenho 10 perguntas, mas o meu caso aqui, tá? Para facilitar, né? Para poder ficar bem separado, eu coloquei acertos e erros, duas variáveis. Vamos lá. Agora é o seguinte, para utilizar essas variáveis, vai ser o nome da variável, ponto, nome da classe, perdão, que é variáveis globais, ponto, acertos mais igual a 1, ele vai incrementar, vai somar 1 para o acerto. Isso se ele acertar, se ele escolher o radio button correto. Se ele não escolher, né, a gente vai incrementar mais 1 no erro. Beleza? Tem a parte opcional aqui, mas eu vou deixar para mostrar no final, a hora que tiver tudo completinho aqui. Vocês farão se é opcional, né? Então vamos lá, gente. Agora a parte da programação. Não tem nada de programação aqui. Até agora foi design. Tá bom? Se vocês perderam alguma coisa, você pode voltar o vídeo e acelerar ele, que você vai pegar ele rapidinho, né? Mas acredito que até aqui não teve dúvidas, não. E também se vocês que estão online comigo aqui, se tiver dúvida, tá, pessoal? Manifesta aí, por favor. Vamos lá, gente. Ó, no formulário principal está aqui. Vamos lá. Dois cliques no botão iniciar. Vamos chamar o formulário de pergunta 1. Olha aqui, ó, FRM P1. Vou chamar aqui de P1 mesmo, igual a new FRM P1. Aí, P1 ponto show dialog. O que o show dialog faz? Ele fica esperando lá a pessoa fazer alguma coisa. Notem que aqui embaixo do show dialog, eu vou mandar, depois nos outros eu vou ter um outro comando. Vocês vão entender por quê. Então vamos lá, eu chamei o formulário 1. Aí ele veio para o formulário 1, aqui. Aqui está o formulário 1. Agora, o que ele tem? O cara vai ter que escolher aqui e vai ter que clicar no próximo. Dois cliques no próximo. Vai ser o seguinte, vai ter o if. If, se o quê? Se o RBTN certa, ponto checked, eu poderia deixar assim, mas eu vou colocar igual a true para ficar mais claro para vocês. Ou seja, se o RBTN.checked estiver verdadeiro, ou seja, se o cara clicou nele, aí a gente vai falar, vai somar o acerto, beleza? E vamos chamar o próximo formulário. Vamos lá. Então vai ser assim. Vamos dar até um aviso pro cara, né? Vamos colocar aqui, ó, messagebox.show, certa resposta, beleza? Vou colocar aqui um quiz para ele aqui.
Se vocês quiserem colocar o ícone, é só colocar vírgula, messagebox.buttons.ok e vírgula, messagebox icon.information ou exclamation, aí vocês escolhem. Então ele acertou, beleza? Agora eu tenho que somar. Vou colocar aqui, somar na variável global. Acertos. Já volto aqui, porque eu vou concluir o raciocínio e já faça parte da variável. Agora é o seguinte, se o RBTN certa. Se eu colocar um senão aqui, pessoal, se você quiser, pode. Aí, se ele selecionou a certa, clicou no próximo, beleza. Se ele escolheu a errada, ele vai entrar no senão. Mas, se ele não escolheu nenhuma, também vai entrar no senão. Então, eu não vou colocar essa opção aqui, mas só para a gente ganhar tempo mesmo. Mas se você quiser que ele realmente escolha, tá? Deixa eu ver se eu coloquei isso como regra. Formulário não podendo ser fechados. Não, se eu tivesse pedido aqui, ó, o usuário não deverá passar para a próxima pergunta sem antes de escolher a opção, aí eu teria que colocar um senão C aqui. Por exemplo, senão C, o RBTN certa. Aí seria o outro radio button agora. Se fosse o radio button, ou se fosse o 2, ou se fosse o 3, ou se fosse o 4, essas estariam erradas. Se não, aí eu ia falar para ele, escolha uma opção. Beleza? Então, voltando aqui, às vezes pode ter ficado confuso. Vai ficar assim. Se o RBTN certo for selecionado, certa resposta. Se não, tá errada. Ou ele pode não ter escolhido, ou ele pode ter escolhido a errada, beleza? Então vamos colocar assim. Vamos colocar aqui, ó. Message box. Vamos aí, o que vocês preferem? Vocês podem deixar assim ou vocês preferem que não deixe o cara passar sem escolher opção? Ou se ele passar, foi azar dele, ele considerou errada. O que vocês entenderam o raciocínio? Pode deixar assim ou vocês querem que teste as outras também? O que vocês acham? Então, olha aqui, ó. Aqui eu vou somar na variável global acertos, né? E aí eu vou somar na variável global de erros, né? Beleza? Tá, beleza. Olha aqui. Então, ó, o Carlos e o Gabriel falaram para a gente deixar obrigatório. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou mostrar como ficou e depois já vou fazer a mudança. Então, resposta incorreta. Independente se ele acertou ou se ele errou, vou ter que chamar o próximo formulário. Então, vai ser aqui, ó, FRM. Eu estou no P1. Aí eu vou para o P2. P2 igual a new FRM P2. Agora eu vou ter P2.showDialog. Tem que ter o showDialog. Beleza. Aqui eu vou ter uma programação que vai ser o this.dispose. Professor, mas você vai fechar o formulário? Ô, gente, agora ó, pausa e pensa aqui. Por que que tem um fechar aqui depois que ele chama o 2? É assim. O 2, o 1 está chamando o 2. Vai ficar por cima dele. Ó, então o 1 está chamando o 2. Ficou por cima. O 2 vai chamar o 3. Vai ficando um em cima do outro, ou seja, por cima. Ele só vai executar esse comando quando ele fechar o de cima. O que é this? This em inglês é este. Então ele só vai se fechar se o de cima for fechado. Então, quando eu fechar o último formulário, ele vai vir em cascata fechando todos os outros formulários. Eles vão se fechar assim que o de cima for fechado. Isso vai ficar bem claro na execução aqui. Então, chamou, aqui ó, chamou o formulário e aqui falou para ele se fechar. Aqui também, chama o formulário 2 e manda ele se fechar. Agora, vou mostrar para vocês
a questão da resposta certa e incorreta aqui, para vocês entenderem o raciocínio. Quer ver? Olha aqui, aqui está a pergunta. Olha, pode ver que já veio selecionado. Isso não é legal. A gente vai mudar, tá bom? A gente vai colocar o Tab Index para o botão. Por quê? O cursor, né, ele quis se pregar em algum lugar. Ele se pregou aqui no rádio. Ele tem que se prender aqui. Tá? Esse tem que ser o botão padrão. Tab Index vai ser ele, o 0. Ó, então é o seguinte. Se o cara colocar F4 aqui, resposta incorreta, ele vai chamar o próximo. Notem que eu vou fechar esse aqui e ele já fechou de trás. Por quê? Ele fez esse comando aqui. Quando o 2 sumir, ele executa esse comando aqui. Agora, olha aqui comigo, olha comigo. Tira a opção dele aqui. Vem aqui no botão, Tab Index tem que ser 0, ó, 0. E rádio não pode ser Tab Index 0. Ele tem que ser qualquer número maior que 0, todos eles. O Tab Index, pessoal, é a ordem que a pessoa dá o Tab, tá bom? Então, eu vou fazer assim, vou deixar esse aqui como 0. Façam isso antes de colar, tá bom? Aí já fica pronto para os outros. O meu, eu vou ter que fazer em todos, tá? Vocês façam isso depois, antes de colar o design nos outros formulários. Então, esse aqui, ó, Tab Index 0. Esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse o 3 e esse o 4, por exemplo. Agora eu vou ter que fazer isso para o outro também. Vem aqui, ó. O botão Tab Index dele é o 0, tá bom? Esse aqui vai ser o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. A ordem do Tab. E esse aqui, tudo isso só para ele não ficar selecionado quando a gente iniciar o nosso projeto. Porque vocês viram que estava selecionado, né? Aí esse aqui vai ser o 1, 2, 3 e 4. Ele só não poderia ser 0. Então, olha aqui, ó. Agora. Tá, pessoal? Tentar já está quase terminando, tá? Pode ver que não tem nenhuma opção. Eu vou clicar em próximo, o que que ele vai falar? Resposta incorreta. Mas como resposta incorreta se eu não selecionei nada? É por causa do else. Concordam, né? Por causa do else aqui, ó. Se for o certa, avisa, ó, resposta certa. Se não, é errada. Não é o caso. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar senão, se for o Radio Button 2, o Radio Button 3 ou o Radio Button 3, é errada. Se não, fala para ele escolher. Então vamos lá. Vou mudar isso aqui. Então vai ser senão se Radio Button 2.checked. Agora vai ser ou. O ou, né? O ou no C Sharp é o pipe aqui, ó. Né? Ou, né? O pipe está do lado do shifter esquerdo aqui. Ou radio button 3.checked. Ou radio button 4.checked. Ou seja, se for a 2, ou a 3, ou a 4, resposta incorreta. Beleza? Se não, aí eu falo para ele, ó, pelo amor de Deus, né? Escolha uma opção. Escolha uma alternativa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se funcionou. Notem que não vai estar escolhendo, não escolhi nenhuma. Olha lá, ó. Escolha uma alternativa. Por quê? Não foi nenhuma dessas. Agora eu vou colocar a correta, que é o F5. Certa resposta. E ele passa para o próximo. Beleza? Pessoal, eu vou mostrar agora para vocês a parte da variável global. Depois vocês vão ver que legal. A gente vai copiar e colar nos outros formulários. Vai ser bem rápido depois de fazer os demais. Certo? Vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui, a parte da variável global. Como visto na aula anterior, a gente vai vir aqui em projeto, adicionar classe. Vai chamá-la de variáveis globais. Variáveis globais.
E vamos fazer o seguinte, aqui dentro, ó, vamos colocar um... Ah, eu vou public static int acertos e erros, né? Tá aqui onde que tá? Aqui, né? Vou colar isso aqui para vocês depois. Beleza? Eu gosto de ter uma maiúscula nas variáveis, tá? Por isso que eu acabo colocando. É uma técnica chamada corcova de camelo, mais para objetos de controle. Variável, às vezes, eles não usam, mas, enfim, vamos deixar. Eu gosto. Gente, seguinte. Vamos lá, então, aqui, ó. Somar na variável global. Como que eu somo? Variáveis globais, ponto, acertos. Ou eu ponho acertos mais, funciona, porque ele soma mais um. Ou eu coloco variáveis globais, ponto, acertos, mais igual a um. Tá? Eu vou deixar assim, que assim fica mais claro, né? Olha lá. Duas formas, né? E aqui, variáveis globais, ponto, erros, mais igual a um. Mais igual a um. Pronto. Se acertou, somou um acerto. Se errou, se ele selecionou uma das erradas, somou um erro. Se ele não escolheu, escolha a alternativa. Tranquilo. Agora, o que que a gente faz? Vamos fazer a programação dos outros, que são... Eu estou no formulário 1. Agora eu vou no formulário 2. Dois cliques no botão. Beleza, o botão próximo. Agora, ó, para tudo e olha aqui, hein, se você às vezes está assistindo a aula e se distraiu. Vou copiar a programação. Olha aqui. Vou copiar. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Copiar. Vou colar no botão aqui. Dois cliques. Colei. Só que é o seguinte. Eu colei na pergunta 2. Pelo amor de Deus, acompanha aqui. Eu coloquei na pergunta 2. A pergunta 2 vai chamar a pergunta 3, que é a próxima pergunta. Então, onde tem P2 aqui, certo? Eu vou ter que colocar P3. Tá bom? Então, onde tem 2, eu vou colocar 3. Como que eu faço isso? Ou eu faço substituir, né? Eu poderia fazer assim, ó. Posso selecionar, tu tem que selecionar. Seleciono, dou um Ctrl F, ele abre o localizar. Aí eu clico aqui no substituir. Ele vai substituir o 2, ele vai procurar o 2 e substituir por 3. Notem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já não dá porque dá erro, ó, tá vendo? Porque ele substituiria esse aqui. Então eu tenho que substituir P2 por P3. Tá bom? Olha aqui, ó, ele vai substituir esses daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um substituir? Vem aqui, ó, neste botão aqui, ó. Vou fazer de novo. Seleciona o que você quer substituir, o que você quer localizar, no caso, o que você quer localizar. Dá um Ctrl F, acho que tem a tecla de atalho, mas eu não lembro, acho mais fácil clicar aqui e clicar aqui embaixo. Aqui em cima é o que você está procurando. E aqui embaixo é o novo valor que você vai substituir. Então eu vou procurar P2 e substituir por P3. Clica nesse botãozinho aqui, ó, ele faz tudo de uma vez. Ó, 8 ocorrências. Estão vendo? Que mudou. Onde tinha P2 foi tudo para P3. Beleza? O único inconveniente aqui nesse caso é que eu estava com o P minúsculo lá, né? E os formulários eu uso um P maiúsculo, tá bom? Então eu só vou clicar aqui, dar um Ctrl espaço, ele já muda para você. Rapidinho. Perfeito, né? A gente usa muito isso, né? Beleza? Gostou, Gabriel? Legal, né? É muito da hora, eu sei. É mesmo. Ai, ai, ai. Gente, ó, só toma cuidado nessas substituições, tá? Para facilitar o próximo, depois, se vocês quiserem, pode deixar com P maiúsculo, aí vocês não precisavam ter dado um Ctrl espaço aqui. Agora, o que aconteceu? O formulário P2 chamou o P3 automaticamente. Não precisei programar mais nada. Por quê? Olha que legal. Os objetos são os mesmos, têm os mesmos names, beleza? Então, nesse formulário P3, no P2, aliás, que está aqui, eu tenho o RBTN certa, que está em algum lugar aqui. Está aqui embaixo, né? O RBTN certo aqui. Então, é só a gente mudar ele de lugar, beleza?
Então, tá aqui, tá completo. Então, o P2 chamou o P3. Agora eu vou lá no P3, beleza? Eu vou copiar a programação aqui de novo. Vem no P3, dá 2 cliques. O que você vai fazer? Vai colar aqui. Você vai selecionar e substituir para P4. No meu exemplo, eu não tenho P4, tá bom? Eu tenho o quê? O formulário final, que é aqui, que se vocês notarem aqui, né, olharem aqui, ele vai chamar esse aqui, o FRM final. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar, em vez de chamar o P3 e chamar o P4, eu vou substituir o P3 por final. Dá um Ctrl F, procura aqui P3 e substitui por final. Pronto, 8 ocorrências. Vocês entenderam, né? Ele substituiu. Então, ele vai chamar o formulário final, vai chamar o final, né? Depois vai se fechar. Aqui é a mesma coisa. Então, está perfeito. Quer ver que legal? Olha só. A gente programou só o primeiro formulário e os outros a gente foi colando. Tá vendo? Vocês vão levar mais tempo em fazer o design do que na programação. Ó, então vem aqui. Visual Studio, para executar, F5. Certa resposta. Próximo, ó, escolha uma alternativa. Vamos colocar aqui uma errada, resposta incorreta. Agora, messagebox.show, resposta certa. Para onde ele veio, ó, pro você concluiu o quiz. Beleza? Agora, a hora que eu clicar no fechar, vocês vão ver que ele vai fechar todos os outros. Fechou. E voltou aqui para a gente iniciar tudo de novo. Beleza? Aí, que legal. O que que falta agora, pessoal? Só falta eu mostrar a quantidade de acertos aqui. Acertos tantos, erros tantos. Vamos lá? E o botão fechar, obviamente, que eu não fiz, né? Acompanha aqui, ó. 2 cliques no fechar. This.close. Beleza? Se fechou. Agora é o seguinte, professor, como que ele mostra os valores aqui? Pessoal, esses valores têm que ser exibidos quando eu carregar o formulário. Carregar em inglês é load. Vocês vão dar 2 cliques no formulário, 2 cliques, e vai aparecer aqui, load. Ou seja, tudo que eu colocar aqui é quando o formulário for carregado. Então, vocês vão colocar aqui, LBL acertos. Quem que é LBL acertos? Essa aqui. Ponto. Text vai ser igual à quantidade de acertos. Quem que é a quantidade de acertos? A variável global, as variáveis globais, ponto acertos. Só que convertido para string, tá? Ponto to string. E agora eu vou fazer isso para erros, ok? Então vai ser o LBL erros, né? E aqui erros também. Quer ver? Vamos testar. Ah, falta o botão fechar. Ah, já fiz, né? Já fiz. Ó, que legal. Eu vou acertar duas e errar uma aqui. Ó, acertos 2, erros 1. Vou fechar, fechou tudo. Quer ver agora que coisa interessante? Ó, ele vai continuar somando. 3 e 3. Por quê? Eu até falei aqui que quando o jogo iniciar, não esqueça de zerar as variáveis. O que é zerar as variáveis? Quando inicia, no botão iniciar. Então vamos lá? Manda zerar. Manda zerar a variável lá no botão iniciar. Vem aqui no formulário 1. Ele sumiu daqui, tá aqui, ó. 2 cliques no iniciar. Antes de eu chamar, eu zero a variável. Variáveis globais, ponto acertos, igual a zero. E variáveis globais, ponto erros, igual a zero. Agora não acontece mais esse problema dele ficar somando. Toda vez que o cara clicou no iniciou, ele zera a variável. Tá bom? É isso aqui. Vamos ver se eu coloquei tudo o que eu tinha pedido no início. Vamos lá. Ao final das respostas, deverá exibir a pontuação do usuário. Beleza, com quantidade de acertos, quantidade de erros. Perfeito. Se você quisesse ficar lá, fazer um if lá no form load, colocar se o cara acertou 10, colocar, você é um gênio, né? Ou se você quisesse dar umas mensagens diferenciadas, era só você fazer o if com base na variável global acertos, tá bom? O formulário não pode ser fechado, beleza. O formulário principal deve ser maximizado, ok. O formulário de perguntas deverão ser socializados, ok. Múltipla escolha, ok. Você vai definir o assunto,
Perfeito aqui. E quando iniciar, não esquecer de zerar a variável. Pessoal, aqui já encerra. Então, aqui vocês já conseguem fazer o de vocês. Tá completo, tá bom? Tem toda a programação aqui. Vocês viram que não é muita coisa, mas o vídeo ficou mais longo porque eu fui falando um pouco mais devagar, eu acredito, né? Eu tentei. O raciocínio, vocês podem ver que não é muito complexo, né? Só que ele é bem minimalista. Você tem que tomar cuidado na hora de saber quais formulários você vai chamar, né? Mas é sequencial. Agora, é o seguinte, você vai fazer tudo isso, tá? Você conseguiu fazer isso, você depois, vou pedir, vou criar atividade para vocês me mostrarem, ou, aliás, vocês vão me mostrar isso às vezes em aula, quem conseguir, se não numa atividade. Beleza, fez tudo? É MB, claro, com certeza, muito bom, que já é uma coisinha trabalhosa, tá? Mas eu gostaria, quem conseguir fazer, falar, professor, o que mais que eu poderia fazer? Eu tenho a parte opcional, tá bom? Seria isso aqui. Isso é opcional, tá bom? Não se preocupa com isso só depois que você terminou tudo, que é a parte de colocar som quando ele acerta ou quando ele erra e quando finaliza lá, beleza? E também exibir um placar no formulário principal. Esse placar funcionaria o tempo que eu executei. Então, por exemplo, eu executo aqui. Aí eu poderia pedir o meu nome, em vez de chamar o formulário 1, poderia chamar um placar perdão. Em vez de chamar o formulário de pergunta 1, eu poderia chamar o formulário para ele se identificar, colocar o nome dele e do se identificar, ele chamar o pergunta 1. Aí ficaria uma lista aqui, uma list box com o nome do fulano e os acertos dele aqui. Bom, o tempo que o programa ficou em execução. Mas isto é o quê? É opcional. Só se preocupa com isso depois que você conseguiu fazer tudo. Então, a parte do exibir o placar e também do colocar o som. Eu não mostrei isso para vocês, eu quero que vocês, se tiverem tempo, que conseguir, tá? Não é obrigatório, é opcional, fique claro, colocar o som. Também, se vocês verem lá, play sound C Sharp, vocês vão ver que não é difícil. Enfim, não é tudo. Desculpa, às vezes eu falo, mas tudo tem seu trabalho, tudo é trabalhoso. Mas não é uma coisa de um bicho de sete cabeças. Tendo oportunidade, testa. Se não, não tem problema. O que vai acontecer? Depois que eu avaliar todos os de vocês que vocês conseguiram fazer ao longo dessa semana e da próxima, aí na outra eu faço um vídeo mostrando, perdão, como coloca o som e como exibe o placar. Beleza? E não se preocupa, eu vou mostrar isso. Mas quem conseguir, perfeito. Eu acredito que é legal vocês tentarem. Então é isso, nós terminamos aqui. Só vamos testar mais uma vez, né? Só, ó, clicou no iniciar, ele zera a variável, chama o P1, beleza? O cara escolhe. Aí o próximo chama o P2, que é o pergunta 2. Se o cara não escolhe nada, ele entra no else, aí ele fala, escolhe uma opção. Aí ele agora chama o P3. Esse aqui, agora ele vai chamar o P4. No meu exemplo, ele chama o final. Então aqui eu coloquei próximo, mas se fosse o último, tá? Ele seria finalizar, tá? Eu poderia mudar o text desse botão aqui. Então, próximo, certa resposta, ó, acertos 2, erros 1. É óbvio que eu mudaria isso aqui, que tá muito feinho, tá? Teria uma imagem mais bonitinha aqui, poderia, dependendo, você poderia colocar o acerto de forma diferente. Se o cara, por exemplo, fizer um acerto menos que 5 acertos, você poderia colocar uma imagem de tristeza aqui, né? Ou de tente novamente, que seja, tá bom? Tem muita coisa, né? Isso é questão de design que a gente pode ir fazendo. Fechou, ó, voltou. Só para mostrar mais uma vez que ele realmente ele está zerando as variáveis, ó. Olha lá, 3 e 0. Fechou? Saiu. Prontinho. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, quem está aqui comigo, vocês querem que eu repita alguma outra coisa? Pode encerrar a gravação. O que vocês acham? Eu sei que vocês viram que ficou longo o vídeo, né? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar agora, tá tudo bem? E aí? Tá?
Beleza, Gabriel. Obrigado pelo feedback. Valeu, Carlos. Gente, os demais também, né? Acredito que entendo, tá? Valeu, André. Então, ó, é óbvio que na hora que vocês vão estar fazendo, talvez surgir dúvidas, né? Surgindo a dúvida, vocês podem me passar, né? Estamos aqui no Teams ou até mesmo no WhatsApp, às vezes eu tento olhar o quanto antes. E o pessoal também que estiver no YouTube, às vezes que não é meu aluno, também pode perguntar nos comentários, eu respondo. Mas eu acredito que todos que seguirem o passo a passo aqui vão conseguir, bem legal. É gostoso de fazer, é um joguinho assim simples, né, de pergunta e resposta. Dependendo do assunto que você faz, você pode pedir depois para os colegas responderem. O meu aqui, se fosse utilizar, a minha esposa já não conseguiria responder, porque ela é da área do direito, então que ela nem sabe qual que é a tecla de atalho do Visual Studio, né? Ela deve ter feito um pouquinho de programação, mas era Visual Basic. Se bem que ela ia chutar no F5, porque o Visual Basic também era F5. Enfim, gente, deixa eu encerrar a gravação aqui. Obrigado pelos presentes. Falta eu pedir um like, né? E um se inscreva no canal. Zoeira, tá? Pera aí, deixa eu parar aqui. E abraço a todos aqui. Vamos conversar mais um pouquinho. Pera aí.